Fechou. Então, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estão muito cansados, não? Não? Ah, não, então deu boa. Depois de aula de física, se não estão cansados, então... Era física, né? Então, pessoal, vamos conversar rapidinho antes de nós iniciarmos a aula, tá? Eu vou me apresentar. Eu até anotei algumas coisas para mim não esquecer aqui, senão depois eu esqueço de falar. Então, eu sou o Sargento Jonathan, para quem não me conhece, né? Hoje eu estou segundo sargento da PM e eu sou o responsável pelo setor de trânsito do batalhão. Então, por esse motivo que eu trabalho em trânsito, né? Tem que estar ligado a essa área. Trânsito, quem gosta de trânsito? Gosta? Ah, que bom. Trânsito, na verdade, assim, pessoal. Tanto é que a gente pode ver na sala, né? São poucas pessoas que que entendem ou que gostam da área do trânsito. Por qual motivo? Muito simples. O trânsito, na verdade, ele vive mudando toda hora. E o que as pessoas gostam? As pessoas gostam daquilo que ela sabe e não muda, né? Eu, por exemplo, detesto cálculo. Tanto é que, assim, eu sou formado em Direito, né, e quem é formado em Direito sabe que durante a faculdade você vê lá a dosimetria da pena, né, muito bem superficial e deu. Né? Em 5 anos de faculdade você vê só isso de cálculo. O resto é só lei. Porque eu não gosto de cálculo, detesto cálculo. E o trânsito, quem gosta de cálculo, quem gosta de exatas, não gosta de legislação. Por qual motivo? Porque vive mudando. Né? E o trânsito, na verdade, no nosso país, o CTB, ele é novo, né? Não é muito... É de 98. Eu cheguei correndo, estou meio... Ele não é muito antigo, mas nós já estamos aí na 37ª alteração do CTB, que vai entrar em vigor em abril. Então, para vocês verem, em pouco tempo, olha o tanto de alterações. Resoluções, nós temos 798. Né? Então, fora a Lei 9.503, que é o CTB, nós temos quase 800 resoluções que normatizam o trânsito, que regulamentam o trânsito. Tá? Mas, enfim, então eu trabalho com a área de trânsito no batalhão, sou responsável pelo setor, né, de trânsito do 6º Batalhão, que abrange Lages e 18 municípios. Tá? Eu sou formado em Direito, né? Sou bacharel em Direito, sou pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal. Também estou pensando em fazer uma pós-graduação em Trânsito, né, porque como estou trabalhando nessa área, mas atualmente sou pós-graduado só em Direito Penal e Processo Penal. Como que vai funcionar a nossa matéria? Nossa matéria terá 40 horas aulas, Nossa. Aqui. Então, 40 horas aulas. Dividido. 40 horas aulas. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. 40 horas aulas, dividido, então, provavelmente, cada encontro que a gente for estudar trânsito, nós teremos 2 horas aulas, certo? Para quê? Para não ficar muito cansativo. Tá? Eu acho que é isso que está ficando em todas as matérias, né? Então, eles estão, para não ficar muito maçante para vocês. Tá? O que nós vamos estudar? Nós vamos estudar o conteúdo do último edital de vocês, até que lancem o edital de vocês. Tá? Quem fez a última prova da PRF? Alguém fez? Então, vocês já têm mais ou menos uma ideia, né, do que eles cobraram em trânsito no último edital. Então, no último edital da PRF, eles cobraram. Então, o último edital da PRF, eles cobraram a Lei 9.503, que é o CTB, né, o Código de Trânsito Brasileiro. Cobraram 48 resoluções. E cobraram um decreto, que é um decreto bem nada a ver, 4.711. Então, o decreto 4.711 de 2003. Ele regulamenta ali o Sistema Nacional de Trânsito. Tá? Foi isso que está na prova de vocês, da prova passada, da última prova. Se nós formos olhar, ela não é uma prova difícil. Trânsito, na verdade, assim, olhe bem, de 800 resoluções que nós temos, eles cobraram apenas 48. Né, para estudo, né? Claro que não caíram todas na prova. Esse decreto aqui é uma lauda, é bem pouquinho, eu acho que se eu não estou equivocado, são 6 artigos.
E daí desses 6 tem os artigos que regulamentam. Né? Então é bem simples. E aí o CTB, que é uma coisa óbvia, né? Do CTB, quantos artigos tem o CTB? Quem sabe? 341. Então nós temos 341 artigos para estudar no CTB, 48 resoluções pelo último edital, né? Até que saiu o edital de vocês. E o decreto 4711. Eu acho que esse decreto aqui no edital de vocês não vai vir. Por quê? Eu creio que é de conhecimento de todos que houve as alterações que entrarão em vigor, né? E aí houve alterações na composição do CONTRAN. E como ele regulamenta a composição do SNT, né, do CONTRAN, então, na verdade, assim, ó, se, nós já vou aproveitar e já vou falar isso, se por um acaso o edital de vocês for lançado e eles cobrarem o que vai entrar em vigor, eu acredito que eles não cobrarão. Já vou explicar o porquê. Mas se eles cobrarem, está no artigo 10 do CTB atualizado, que vai vir em vigor, que vai entrar em vigor. Então, provavelmente esse decreto não vai ser cobrado. Tá? As resoluções, geralmente, são quase as mesmas. Né? É a resolução 14, que trata assim dos equipamentos obrigatórios, é a resolução 432, que não vai cair. Eu creio que não, por quê? Porque agora a 432 tratava dos dispositivos de retenção de criança nos veículos. Agora, como foi incluído no CTB, essa resolução, na verdade, ela vai deixar de existir. Tá? Então, provavelmente, algumas resoluções eles vão tirar, por deixar de existir, e outras porque não há interesse para eles mais cobrar, e vão incluir outras. Mas a média de resolução que eles cobram na prova da PRF, nas últimas provas, é isso aí, 48, 50 resoluções. Tá? E aí, o CTB. Tá? Por que eu acho, então, agora que eu vou falar, por que eu acho que não vão cobrar as últimas alterações, né, as que entrarão em vigor em dia 12 de abril de 2021. Eu acredito que não, porque a grande maioria dos concursos, a PRF ela é um concurso diferenciado, pode ser que eles cobrem. Mas assim, ó, todo concurso ele só cobra o que está em vigor, certo? Então assim, o edital de vocês está na iminência, né? Já até o próprio presidente falou que vai ser lançado o edital, eles vão tentar lançar esse ano. Então assim, ó, eu acredito que eles não vão lançar o edital depois de abril. Né? Então, se eles lançarem antes de abril, muito provavelmente eles não vão cobrar as alterações que vão entrar em vigor. Por esse motivo, então, a gente vai estudar a legislação e aí a gente não vai estudar o que vai mudar. Tá? Por quê? Porque eu não vou encher a cabeça de vocês de coisa que talvez na prova nem vai ser cobrado. Tá? Então, vamos deixar quieto. Se a hora que sair o edital, eles colocarem, sei lá, coloca ali no edital determinada lei que entrar em vigor em tal data, também faz parte do edital. Aí, beleza. Aí a gente vai estudar também os artigos alterados por essa lei. Beleza? Então, para a gente não fazer confusão, a gente vai fazer isso. A gente vai estudar o que está em vigor hoje. Né? Na hora que sair o edital, se caso vierem a cobrar essa lei que vai entrar em vigor só em abril, aí nós estudamos ali o que a gente já passou, né? Aí a gente só estuda o que mudou ali. E aí fica até mais fácil para vocês, porque daí a gente faz uma comparação, eu acho que eu vi até num grupo que alguém mandou, né? Fizeram uma comparação, né, das alterações que virá. Tá? Então, a gente deixa para estudar a hora que sair o edital de vocês. Material a ser fornecido. Pessoal, eu não sei como que trabalham os outros professores, mas eu não forneço apostila. Tá? Por quê? Porque é muito simples, tem o CTB, que eu creio que todo mundo já tem ali, se não tem no Vadimeco, você tem separado. Né? As resoluções estão lá no site do Denatran, então e aí assim, ó, não tem como eu montar uma apostila de resolução, as resoluções vivem sendo alteradas. Então daqui a pouco eu dou uma apostila para vocês, daqui 3 meses me muda a resolução tal, aí você está com a resolução errada. Né? Então assim, por isso que eu não monto apostila de trânsito, mas o que eu faço? Eu forneço o material que eu trago para a aula. Tá? Para a próxima aula do nosso encontro, o que a gente vai fazer? Eu já vou fornecer para vocês o material que eu trouxe hoje, e aí o material da próxima aula. Tá? Hoje, como era a primeira aula, eu não encaminhei antecipadamente para conversar com vocês antes. Então, no decorrer agora da próxima semana, eu já encaminho o material para vocês, do que a gente estudou e vai estudar. Tá? E aí sempre eu vou tentar fazer o seguinte, antes de iniciar a aula, vocês já estejam com o material em mãos. Tá? Pode ocorrer de, às vezes, eu chegar e eu entregar o material no dia, na hora aqui. Tá? Mas aí vocês acompanhem bem tranquilo e já depois eu disponibilizo. Beleza?
Dúvidas. Quando vocês tiverem dúvida do material ou daquilo que vocês estiverem estudando na área do trânsito, pode me encaminhar o WhatsApp ali, tá? Não tem problema, eu estou no grupo ali, vocês é só pegar o meu número ali no grupo, pode encaminhar. O que, que acontece? Eu já deixo sempre bem claro, porque pode acontecer isso. Você encaminha a dúvida para mim, você está lá estudando, 3 horas da tarde, tu me encaminha a dúvida. Às vezes eu só vou poder te responder à noite. Então, assim, você vai dizer, pô, sacanagem, o professor não me respondeu, eu estou estudando, surgiu a dúvida agora. Né? Manda ali, não tem problema, surgiu a dúvida, me encaminha a dúvida, a hora que eu conseguir eu respondo. Por qual motivo que eu faço isso? De não nem abrir a mensagem. Porque o que acontecia? Eu tenho 1 milhão de mensagens por dia para resolver. Aí eu abri a tua mensagem e esqueci de te responder. Aí eu ia te lembrar da tua mensagem só daqui 2 dias. Aí ficava chato. Fica mais chato ainda você olhar a mensagem e não responder. Então o que eu faço? Eu não abro, eu só abro a hora que eu conseguir responder a pessoa. Tá? Então pode acontecer de vocês mandarem a mensagem para mim, eu não abri, mas a hora que eu abrir eu já respondo. Ou eu abro ali, né, e digo, olha, a hora que eu conseguir eu já te respondo, beleza? E a leitura do CTB, pessoal, assim, ó. Eu vou ser bem sério para vocês. É claro que nós não veremos aqui artigo por artigo, não tem como, né? Nossa 40 horas aulas é impossível nós vermos todos os artigos e todas as resoluções que eles cobram. Então, o que, que eu faço? Eu faço um apanhado dos principais artigos que eu acho que, né, que tem uma probabilidade grande de cair na prova de vocês. Porém, eu sempre digo, não deixe de ler o CTB. Tá? Leiam o CTB, artigo por artigo. Por quê? Porque lá vai ter um artigo que o professor não falou na sala de aula. E vai que aquele artigo caia na prova. Né? Ah, o professor não falou. Então, assim, ó, leia o CTB. Outra coisa, não adianta ler uma vez. Tá? Você tem que ler até o dia da tua prova, você tem que ler no mínimo umas 8 vezes o CTB. Tá? E ler com atenção, claro, né? Mas ler o CTB no mínimo umas 8 vezes. Para você gravar aquilo que está ali, principalmente nas entrelinhas do CTB. Claro que as entrelinhas eu trago na aula, né? Mas é importante. Por quê? Porque daí você vai ver, não, isso aqui o professor não falou. Se surgir dúvida, isso aqui o professor não falou, esse artigo eu não entendi muito bem. Me encaminha, que daí eu respondo para vocês. Beleza? Deixa eu ver o que mais que eu tinha para falar para vocês aqui, senão eu esqueço. Acho que era isso. Então, o material de vocês, né, que é dúvidas e a leitura. Pessoal, vamos fazer assim, ó, bem rapidinho. Eu quero só que vocês falem o nome de vocês, né? Qual área que você trabalha, tá? E qual área que você é formado, só para mim ter. A PRF não é bacharel em direito, né? É qualquer área do ensino superior, beleza? Então é isso mesmo. Tá? É só para mim entender. Para quê? Quando eu falar alguma coisa, apesar que eu sei que vocês que estão aqui, vocês estão estudando legislação, né? Então talvez eu fale uma nomenclatura do direito, eu presumo que vocês saibam qual é aquilo que eu estou falando, tá? Mas não tem problema. Vai ter aquele candidato que é formado em matemática, um exemplo, né? Não vai entender nada de legislação. Então, não me custa eu explicar o que é tal situação que o direito chama daquele nome, tá? Para quem é formado é fácil, né? Mas para quem não é formado fica um pouquinho mais difícil, tá? Então é só falar o nome, a área no que atua, tá? E se é formado, qual a área que é formado daí, beleza? Pode começar por aqui, faz favor. Aqui na Ciretran? Aqui? Não. A empresa? Ah, tá. Trabalha onde? Meu nome é Ariane, sou bacharel em Direito e trabalho com uma advogada. Meu nome é Jamile, sou formada em Administração, comecei em Direito em 2010 e eu trabalho na área de recursos humanos. João Paulo, formado em Engenharia de Produção e trabalho na área de Yakult. Na área do quê? Yakult. Ah, Yakult. Uhum. Eu sou o Gabriel, sou bacharel em Direito e sou auxiliar jurídico. Sou o Christian, sou formado em veterinária e trabalho com representação comercial. Sou Bruna, eu sou bacharel em Direito e advogada, advoguei por 3 anos, larguei a advocacia para estudar concurso. Boa. É isso aí, né? Maurício, sou contador e tenho uma autoescola. Sou Leonardo, formado em processo gerencial.
Tá. Você não entrou em contato comigo, Maurício? Não? Ah, teve um da autoescola, o Maurício. Meu nome é Carla, sou formada em matemática e pedagogia, trabalho na educação estadual e sou assessora de direção escolar. Meu nome é Deise Freitas Costa, sou diretora financeira da prefeitura e curso de Direito. Boa, pessoal. Então a gente viu aqui o quê? Que tem as mais diversas áreas, né? E aí teve uma colega aqui que falou, né, que deixou de advogar para estudar para concurso. Percebo que hoje, né, a tendência é essa. Por quê? Quem que não quer um cargo público, né? Apesar de recebermos muitas críticas, eu digo eu, porque eu já faço parte do grupo de servidor público, né? Em partes eu dou razão, em partes eu não dou razão. Por que eu dou razão em partes? Porque assim, realmente, se nós formos ver, o servidor público no Brasil ele tem muitas vantagens. E aí você pega ali um empresário que tem que trabalhar lá 30 dias por mês, pagar um monte de imposto, né, para conseguir manter a empresa dele, para ele conseguir sobreviver. E aí a gente pega alguns cargos do serviço público no Brasil que, né, o cara ganha horrores de dinheiro, tá certo? Que ele tá lá por mérito dele, né? Eu não estou dizendo pela questão do mérito, eu estou dizendo assim, que às vezes o salário é muito exorbitante e a diferença é muito grande para o cidadão comum, né? Então, nesse lado, eu concordo com a população geral, né? Que o servidor público no Brasil ele sobrecarrega o Estado. Mas também, em partes, daí eu tenho outro lado. Se ele está lá é porque ele pagou um preço, né? E aí chega no assunto agora para nós iniciarmos a nossa aula. Vocês estão pagando um preço aqui, né? Final de semana, poderia estar em casa, sábado à tarde, o sol lá rachando lá fora, né? Mas estão estudando. E aí eu me lembro quando eu entrei na polícia, lá em 2006. Eu tinha 19 anos, e aí eu tinha os meus primos. Final de semana, domingo, o que eu fazia? Estudava. Enquanto os meus primos iam para a casa da minha avó, tal, lá, se encontrar na casa da minha avó, eu ficava em casa estudando. E aí teve primos meus que fizeram o concurso junto comigo, não passaram, né? E aí acontece o quê? Você paga um preço, né? E aí, às vezes, o cara olha assim, pô, aquele cara ali, nossa, aquele cara anda de carrão, ou sei lá, ou tem uma vida boa, tal, só porque é servidor público. Não, é porque ele estudou, pagou um preço, né? E claro que ele chegou numa altura da carreira dele, e aí ele vai colher os louros daquilo que ele plantou lá atrás, né? Então, é isso que vocês estão fazendo, tá? Então, mantenham o foco, tá? Mantenham o foco de vocês. Nada vem de graça, tá? E eu espero que possa contribuir com vocês para futuramente sermos colegas de profissão policial, né, mas não na mesma instituição. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Então agora nós vamos entrar. Chega de conversa fiada e vamos entrar para a nossa aula. Tá, primeira coisa, pessoal, que nós temos que entender quando a gente fala de legislação de trânsito é o conceito de trânsito. Por quê? Se o examinador cobrar conceito de trânsito, essa questão aqui eu não posso errar. Porque essa aqui é uma questão tão dada, que é o conceito de trânsito, do bloco 2 da prova de vocês, que se o cara... Vou dizer, eu vou lançar isso aqui, vou ver quem que... Se o cara errar isso aqui, olha, é uma questão assim que foi jogado fora, tá? Então, o conceito de trânsito, vocês têm que ter em mente o que é trânsito, certo? Onde está isso? Lá no artigo 1º do CTB, caput, combinado com o parágrafo 1º do próprio artigo 1º. Então, primeira coisa que eu devo chamar atenção para vocês para a questão da prova é essa informação. Ó. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres, eu coloquei em vermelho, abertas à circulação, reger-se-á por este código, pela Lei 9.503. Certo. Por que em vermelho? Por que em vermelho? Porque já foi questão de prova o examinador questionar o candidato assim. Ó. Ele contou uma história, né? E ele queria saber do candidato, na história, a história era a seguinte: ocorreu um acidente de trânsito na praia, né, na área do banho, ou seja, na área dos banhistas, dentro do mar. E aí ele queria saber se naquela situação, com um jet ski, aplicava-se a Lei 9.503. É óbvio que não, tá? Então, por esse motivo, o artigo 1º do CTB ele deixa bem claro:
o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres, somente nas vias terrestres. E por que ele fez isso? Ele fez uma pegadinha que nós já vamos ver ali na frente, porque lá em 2015 incluíram no CTB a praia. Até 2015, a praia não era considerada via terrestre. E aí nós, policiais militares, né, não é o caso da PRF, mas nós tínhamos uma dificuldade muito grande. Por quê? O cara ia lá na praia, arrumava o som a 1000 por hora lá na areia e falando-se de trânsito não tinha que ser feito. Claro que tinha outros procedimentos, né, legais de ser feito, mas infração de trânsito não tinha. Por quê? Porque lá na areia da praia não era considerado via terrestre. Tá? E aí a gente vai ver que agora já foi incluído isso. Tá? Então aqui eu chamo a atenção para vocês. Primeira coisa, vias terrestres. Então isso aqui é o básico. Eu tenho que saber que o CTB eu só aplico as vias terrestres. Estas vias terrestres têm que estar abertas à circulação. Por quê? Porque via terrestre privada eu não aplico o CTB. Tá? E aí vem o conceito de trânsito lá no parágrafo 1º, que vai dizer o quê? Olha, trânsito é a utilização das vias por pessoas, veículos e animais. Essas pessoas, esses veículos e esses animais, eles podem ser conduzidos em grupos ou isolados. Eles podem estar isolados ou em grupos. Eles podem ser conduzidos ou não, certo? Para fins do quê? De circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Então, esse é o conceito de trânsito. Tá? Então, o que vocês têm que gravar? Que trânsito é a utilização das vias. Vias, todas as vias. Por quem? Por todo mundo. Por pessoas, por veículos e por animais. Essas pessoas, esses veículos e esses animais, eles podem estar isolados ou em grupos. Conduzidos ou não. Para fins do quê? De circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. Lembrando que operação de carga e descarga é considerado o quê? Alguém sabe? Não? Operação de carga e descarga ela é considerada estacionamento. Tá? Então, toda a legislação de trânsito, quando for aplicável, lá na aula de infração nós vamos ver isso. Quando eu aplicar uma infração, autuar o cidadão por uma infração cometida por ele, por carga e descarga, tem algumas situações que serão consideradas estacionamento. Por quê? Porque ele está lá estacionado. Outra coisa. Isso, nós vamos ver ali na frente. Tá? Então, primeira coisa que eu tenho que saber, então, o conceito, fechou. Operação de carga e descarga, que é considerado estacionamento. E agora eu tenho que saber diferenciar o que é parada de estacionamento. Alguém sabe me dizer o que é parada e o que é estacionamento? Vamos, pessoal, pode chutar ali, senão. O tempo superior a isso, né? Isso aí. Então, parada é o tempo necessário para o embarque e desembarque de passageiro, certo? Tempo estritamente necessário para embarque e desembarque. Se o cidadão saiu do veículo, desembarcou, foi lá atrás no porta-mala para retirar a mala, não é mais parada, é estacionamento. Por quê? Porque é pelo tempo estritamente necessário para embarque e desembarque de passageiros. Passou disso, aí se considera estacionamento. Tá? Alguma dúvida aí, pessoal? Tranquilo, né? Se eu estiver falando muito rápido, peço para mim mais devagar. Que às vezes a matéria é muita coisa e eu quero... Tá. Opa. Aqui. Certo. Pessoal, beleza, eu vi o que é conceito de trânsito. Agora eu preciso que vocês entendam uma coisa. O CTB, ele tem dois alcances. Alcance do Código de Trânsito Brasileiro. Ele tem um alcance na esfera administrativa e ele tem um alcance na esfera penal. Tá? É uma das poucas leis que dentro da própria lei vai ter uma separação do que é seara penal e seara administrativa. O CTB é um deles. Tá? Então, primeira coisa que eu tenho que saber é isso. O CTB na esfera administrativa. Quando eu falo esfera administrativa, eu estou falando de infração de trânsito, certo? Então, tudo que for esfera administrativa está relacionado à infração de trânsito. Tudo que for esfera penal, obviamente, está relacionado a crimes. E o CTB tem um capítulo específico para crime de trânsito, que é o capítulo 19. Tá? Ele vai tratar dos crimes de trânsito. Na esfera administrativa, onde é que eu vou aplicar o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro?
eu vou aplicar nas vias terrestres abertas à circulação pública, tá? E o que é vias terrestres abertas à circulação pública? Primeira coisa, a via terrestre aberta à circulação pública está lá no artigo 2º, caput, parágrafo único do artigo 2º e o artigo 7º-A do CTB, tá? Então, esses três disposições, o artigo 2º caput, o parágrafo único e o artigo 7º-A é o que vai me dizer o que são vias terrestres para aplicação do CTB, tá? No artigo 2º, ele vai dizer, olha, vias terrestres são vias terrestres, nós temos as vias terrestres urbanas e rurais. As vias terrestres urbanas, vamos lá? Alguém sabe me dizer? São 5. Vias terrestres urbanas. As ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos e as passagens. Eu não coloquei aqui, deixei que era para vocês pensarem mesmo. Ah, então, assim, ó. Lá ele vai dizer, olha, vias terrestres, artigo 2º caput, são as vias urbanas e as vias rurais. Vias urbanas são as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos e as passagens. E as vias rurais, as estradas e as rodovias. Tudo isso forma vias terrestres, certo? Agora, qual é a diferença de via das vias rurais, estrada e rodovia? Alguém sabe dizer? Isso. Então, a diferença de estrada e rodovia, estrada não é pavimentada e rodovia é pavimentada. Isso é o básico para vocês que serão policiais rodoviários federais, porque vocês vão fiscalizar tanto na rodovia quanto nas estradas federais, né? Então, vias urbanas, ruas, avenidas, logradouro, passagens, e caminhos. E as vias rurais, estradas e rodovias, certo? É o que diz, então, o artigo 2º. Aí vai vir o parágrafo único do artigo 2º, que vai dizer o seguinte, olha, foi aquilo que tu está falando, vai entrar aqui agora, tá? Até 2015, nós não tínhamos o parágrafo único do artigo 2º. Até 2015, vias terrestres era só aquilo que eu falei até agora. Vias urbanas e rurais, e o que é via urbana e o que é via rural. Em 2015, eles incluíram no CTB as vias equiparadas, ou seja, elas se equiparam a vias terrestres. Então, se aplica o CTB também, que são elas as praias abertas à circulação pública, que foi aquilo que eu falei, né? Nós tínhamos uma dificuldade muito grande, por quê? Porque na areia da praia não tinha o que ser feito, né? Infração de trânsito, o cara fazia o que queria lá, não poderia ser aplicado o CTB. Então, em 2015, incluíram vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas, como essas situações de vias internas constituídas pertencentes, né, aos condomínios constituídos por unidades autônomas. Um exemplo, aqui em Lages nós só temos um condomínio por enquanto, né, que é os Moradas Lages, né. Até 2015, lá dentro, a polícia militar ou os agentes de trânsito não poderiam fiscalizar. Então lá o cara fazia o que queria. Colocava na contramão, fazia zerinho, fazia o que queria. Por quê? Dirigia sem habilitação, porque lá não era possível aplicar o CTB. De 2015 para cá foi colocado como via equiparada. Então agora eu posso aplicar o CTB lá dentro dos condomínios, certo? E aí, as vias e áreas de estacionamentos de estabelecimentos privados de uso coletivo. O que são estacionamentos de estabelecimentos privados de uso coletivo? Vias e áreas. São os shoppings, os supermercados, que até 2015 também não era possível fiscalizar. De 2015 para cá, se fiscaliza. Tá? Aí eu pergunto para vocês, o órgão executivo de trânsito do município pode lavrar qualquer tipo de autuação no âmbito de edificações privadas de uso coletivo? Sim ou não? Deu boa? Sim ou não? E por qual motivo não? Aonde que está o embasamento? Hã? Desculpa, né? O órgão executivo de trânsito do município pode lavrar qualquer tipo de autuação no âmbito de edificações privadas de uso coletivo, ou seja, lá no shopping? Sim ou não? Não. Por quê? Lá no artigo 24 do CTB, lá no inciso 6º do artigo 24, ele vai dizer o seguinte, olha, o município, o órgão executivo do município, ele só pode fiscalizar nessa situação aqui, só vagas reservadas de estacionamento. Ou seja, quais são as duas vagas reservadas de estacionamento que nós temos? Idosos
e deficientes. Então, por exemplo, lá no Garden Shopping, chamo os agentes de trânsito aqui de Lages para ir lá. Olha, tem um carro estacionado ali no próximo ao hidrante, num local que é proibido. Eu preciso que vocês venham aqui. Os agentes chegam lá, próximo ao hidrante. Pode autuar o cidadão? Não, não pode. Por quê? Porque é só para vaga reservada de estacionamento, que são duas, idosos e deficientes. O agente de trânsito municipal só poderá autuar quando o cidadão estaciona na vaga do idoso, ou o cidadão estaciona na vaga do deficiente físico, lá no shopping ou no supermercado. Aí ele vai autuar. Caso contrário, só a Polícia Militar pode autuar nessas outras situações. Tá? Então, isso aqui é muito importante. Isso aqui, se cair na prova de vocês, é outra situação que vocês não podem perder. Tá? Vocês têm que saber que o órgão executivo municipal de trânsito, ele só vai autuar nas vias e áreas de estacionamento de estabelecimento privado de uso coletivo, só em vagas reservadas de estacionamento, que é idosos e deficiente. Certo? Aí sim. Por quê? Porque nós já vamos ver, diferenciar os órgãos, porque a Polícia Militar não está aqui no órgão executivo de trânsito do município. Tá? E aí depois eu vou explicar para você entender e diferenciar ali. Tá? Então, órgão executivo de trânsito do município é aqui em Lages, a Diretran. Né? Cada município dá o seu nome. Né? Lá em Blumenau é a CETERB, esse aí. Então, cada município ele dá o nome para o órgão dele, certo? E aí, neste caso aqui, somente o órgão municipal. Eu não consegui entender bem o teu questionamento. Não, porque assim, ó, o artigo 24, que é o artigo que dá competência do município, daí lá no parágrafo 6º ele vai dizer que nesta situação, né, em situações próximas a isso aqui, só será autuado o cidadão por infrações de estacionamento de vaga reservada. Tá? É o artigo que diz isso. Daí eu não consegui, não tem nada a ver com as vias daí, tá? Sim, considerou errada. Por quê? Eu já entendi o que aconteceu. Porque ele tem aquelas, tem essas aqui e tem a próxima que nós veremos. Então não tem só vias terrestres, não é só aquelas que eu anteriormente falei. Vias terrestres tem as que eu falei anteriormente, que é as vias urbanas e rurais. Temos as vias equiparadas, que é o parágrafo único. E temos o artigo 7º A, que também é via equiparada. Tá? Então, aí tem que tomar cuidado na prova, né? Porque lá na prova ele pode fazer essa jogada, querer saber se somente vias no CTB, né, se só se consideram vias terrestres, apenas as vias urbanas e rurais, daí descreve quais são elas, né, e não coloca aquelas ali. Não, nós temos aquelas, essas aqui vias equiparadas certas, e aí agora nós vamos ter a próxima que só vai ser via terrestre se houver uma situação que eu vou explicar agora, tá? Aí nós temos, então, o artigo 2º, caput e o parágrafo único, e também o artigo 7º A, que são as áreas portuárias. Só que aqui vocês têm que tomar atenção. Por quê? Olhe bem, as áreas portuárias só vai ser considerada via terrestre se houver um convênio. Então, a autoridade portuária, ela tem que criar um convênio com algum órgão ou entidade do Sistema Nacional de Trânsito para que ocorra o quê? Para que possa esse órgão ou essa entidade fiscalizar lá na área portuária. Tá? Então, obrigatoriamente, as áreas portuárias têm que ter convênio. Nem sempre serão equiparadas as vias abertas à circulação pública. Por quê? Porque se ela não tiver convênio, ela não é via equiparada. Então, para a questão de prova, você tem que atentar a isso. Tá? O que o examinador quer saber de você? Ele está querendo dizer, olha, vias equiparadas são as vias urbanas e rurais, as praias, os estacionamentos, tal, e as áreas portuárias, quando houver convênio, sim, tá certo. Agora, se ele falar, são as vias urbanas, rurais, as praias, tal, e as áreas portuárias, se ele não falar em convênio, está errado, porque se não houver convênio, não é via terrestre, tá? Aí o que acontece?
Por quê? Qual é o objetivo de haver esse convênio entre a autoridade portuária e o órgão de trânsito do Sistema Nacional de Trânsito? Com o fim específico de facilitar a autuação por descumprimento da legislação de trânsito. Então, o objetivo é que o órgão de trânsito consiga fiscalizar dentro do porto ou nas suas adjacências, né, poder autuar, fazer a multa do cidadão. E aí o artigo 7º-A, parágrafo 1º, ele vai dizer, o convênio valerá para toda a área física do porto, inclusive nas áreas dos terminais alfandegados, nas estações de transbordo, nas instalações portuárias públicas de pequeno porte e nos respectivos estacionamentos ou vias de trânsito internas. Ou seja, resumindo o que ele disse no parágrafo 1º, tudo. A partir do momento que há um convênio entre a autoridade portuária e o órgão do Sistema Nacional de Trânsito, o agente de trânsito, né, o agente de trânsito são todos os fiscalizadores, né, pode autuar em qualquer local do porto, tanto na parte interna quanto na parte externa. Tá? Entenderam bem isso aqui, pessoal? Isso aqui tem que ficar bem claro para vocês. O que são vias terrestres? Porque aqui é o básico, para mim conseguir entender o CTB. Tá? Qualquer dúvida pode perguntar. Como se fosse um contrato, porque na verdade o convênio ele tem validade. Né? Por exemplo, convênio municipal. Eu vou falar ali mais à frente. Convênio municipal, aqui em Lages, o convênio entre a Polícia Militar e o município é de 5 anos. Então, a cada 5 anos, se renova o convênio. É como se fosse um contrato. Tá? Fechou, pessoal? Vamos lá? Então, agora eu vi a esfera administrativa. Né? Então, a esfera administrativa, aonde eu posso aplicar o CTB? Nas vias terrestres abertas à circulação pública. Agora, eu vou ver o outro alcance do CTB, que é o quê? Na esfera penal. Então, na esfera penal, eu vou ter a regra do artigo 291 do CTB. O que diz a regra o que diz o artigo 291? Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores, previstos nesse código, no CTB, aplicam-se as normas gerais do Código Penal, ou seja, do artigo 1º ao artigo 120, aplica-se o Código de Processo Penal e aplica-se a Lei 9.099 no que couber. Quando? Quando este capítulo, que é o capítulo 19 do CTB, não dispuser de modo diverso. Tá? Então, a regra está aqui no artigo 291. Eu vou aplicar aos crimes cometidos na direção de veículos automotores as regras gerais do CP, do CPP, a Lei 9.099 no que couber. Por quê? Porque nem sempre eu aplico a Lei 9.099. Quando nós estudarmos os crimes, a gente vai ver. Tá? E tenho também como regra geral o princípio da territorialidade. O que é o princípio da territorialidade? Agora alguém vai ter que me... O que o princípio diz? Hã? Isso. Né? Então, como regra, dentro do CTB, eu tenho o artigo 291. Como regra geral, eu tenho o princípio da territorialidade, que engloba o artigo 291. Tá? Por que eu fiz essa separação, essa diferenciação? Porque lá na prova, o examinador pode vir cobrar de você. Na seara penal do Código de Trânsito Brasileiro, aplica-se o princípio da territorialidade? Aplica-se. Tá? Por quê? Artigo 5º do Código Penal. Ele pode perguntar também, como regra geral, na seara penal dentro do CTB, ou dentro da Lei 9.503, temos o princípio da territorialidade, regra geral. Beleza. Ele pode dizer assim, olha, como regra, dentro do Código de Trânsito Brasileiro, nós temos o artigo 291, correto? Então é isso que você tem que ver na hora da prova. O que o examinador está querendo de você? Ele está querendo saber a regra geral, que é o princípio da territorialidade, que engloba o artigo 291, ou ele está querendo saber a regra dentro do CTB? Se ele está querendo saber a regra dentro do CTB, é apenas o artigo 291. Agora, se ele fala em princípio, em regra geral, aí é o princípio da territorialidade que engloba o artigo 291. Beleza? Não fiz confusão, né? Aí eu vou aplicar na esfera penal as regras do artigo 291, tanto na via pública quanto na via privada. Só que, salvo quando o legislador dispuser de forma diversa. Ou seja, eu vou aplicar o capítulo 19 do CTB, tanto na via pública quanto na via privada. Essa é a regra geral. No entanto, eu tenho que saber que,
salvo quando o legislador dispuser de forma diversa. Tá, professor, mas não entendi isso. Então nós temos dois exemplos para que a gente consiga entender melhor o que está falando, o que se fala ali, né? Que aplica-se tanto na via pública quanto na via privada, salvo quando o legislador dispuser de forma diversa. Nós temos o crime do 302, do CTB. O que é? Praticar homicídio culposo na direção do veículo automotor. Certo? Aqui, o legislador, ele colocou qual foi o local que eu pratiquei homicídio culposo na direção do veículo automotor? Sim ou não? Não. Então, nesta situação, eu aplico tanto na via privada quanto na via particular, na via pública. Né? Agora, diferente do 309, olha o que o legislador trouxe. Dirigir veículo automotor em via pública. Ele trouxe para mim aonde esse crime vai ocorrer. Se ele trouxe para mim aonde esse crime vai ocorrer, eu só vou aplicar o 309 neste local. E se ocorrer em via privada? Que crime que é? É um fato atípico, né? Ele pode também cobrar na prova de vocês isso. Aí ele pode querer saber, olha, o crime do 309, daí ele vai contar a historinha lá na prova, né? E vai querer saber, ocorreu o crime de dirigir veículo automotor sem a devida permissão para dirigir a habilitação, ou ainda, daí ele coloca, né? Ou outro exemplo, caçado o direito de dirigir, gerando perigo de dano, dentro da fazenda do senhor Sebastião da Silva. Esse crime, ele é o crime do 309 do Código de Trânsito Brasileiro ou é um fato atípico? É um fato atípico. Tá? Então você tem que saber diferenciar isso, beleza? Então, quando eu falei ali, salvo quando o legislador dispuser de forma diversa, é isso aqui. Se o legislador não trouxer o local onde vai ocorrer esse crime, ele não é em qualquer local. Agora, se ele trouxer o local, eu só aplico aquele crime nesse local. Tá? Tá muito cansativo, não? Qualquer coisa, fale, pessoal. Fechou, então? Então, até agora a gente viu o quê? A gente viu o conceito de trânsito, vimos o que são vias terrestres e vimos que o CTB tem dois alcances, né? Eu posso aplicar o CTB tanto na esfera administrativa quanto na esfera penal. Cada um dentro dos seus artigos e dentro da sua possibilidade de aplicação.